Começa agora o podcast Contra a Regra. Olá, estamos chegando para mais um episódio do podcast Contra a Regra. Eu sou Gustavo Chagas e você sabe, eu estou sempre acompanhado deles, Alessandro de Lorenzo e Felipe Strasser. Tudo bem, Alessandro? Tudo bem sim, Gustavo. Um abração para você, um abração para o Felipe, para os nossos Contra-Regras, em nome dos nossos ouvintes e telespectadores e youtubers, enfim, vão ser os Contra-Regras, tá definido. Então, um abração a todos vocês e vamos junto para mais uma viagem aí para conhecer mais um país que não é tão falado assim. Felipe Strasser, como é que vai o senhor? Tudo bem? Tudo bom, Gustavo? Um abraço também para o Alessandro, a todos os nossos ouvintes, espectadores, telespectadores, aqueles que nos acompanham, que o Alessandro agora chama de Contra-Regras. E, bom, até coloquei, né? Quem viu o nosso programa no YouTube já viu a imagem dos Contra-Regras. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Espero que todo mundo esteja com saúde, esteja bem e uma excelente jornada para nós. Uma excelente jornada e você nos acompanha em diversos canais de áudio. Enquanto buzinam aqui na frente de casa, eu digo que você pode nos ouvir no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no YouTube. No YouTube, além de ouvir, você nos assiste e também nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, tudo @podcontraregra. E qual será o nosso destino? Você já sabe, vamos para o Kuwait. O Kuwait, país no Oriente Médio, vive neste momento 40 dias de luto em razão da morte do emir Sabah al-Ahmad al-Sabah. Ele faleceu no final do mês de setembro. O príncipe herdeiro já foi nomeado como chefe de Estado e o falecimento do emir causou repercussão internacional, rendendo homenagens de diversos países do mundo. Para entender mais o significado de tudo isso que está acontecendo pelo país, nós estamos conectados com o sociólogo e sheik do Centro Islâmico do Paraná, Rodrigo Rodrigues. Tudo bem com o senhor? Muito obrigado por nos atender. Eu que agradeço pela sua hospitalidade e saúdo a todos com a saudação do Islã, que é Assalamu Alaikum, que a paz esteja com todos. Sheik, a morte do emir foi lamentada pela ONU, pelos Estados Unidos, pelo Irã, países que sempre estão envolvidos nas questões do Oriente Médio, e demonstra, pelo menos, uma imagem de respeitabilidade do emir. Quem foi essa figura e qual o significado dela para a cultura do Kuwait? Olha, o emir, e emir quer dizer o príncipe, era o chefe de Estado, o emir do Kuwait, era uma pessoa muito benquista, muito bem respeitada pelos árabes em geral, pelos muçulmanos, por ser um político mesmo, um diplomata, ser um homem entre os árabes chamado homem do sangue árabe. Quando falo homem do sangue árabe entre os árabes, falando é o homem da hospitalidade, da generosidade do homem que junta as duas partes, os oponentes, consegue fazer sentar na mesa. Foi uma perca assim dessa personalidade para o mundo árabe, porque o mundo árabe é dicotomia, né? Ou o cara é contra ou a favor dos governantes. Mas conseguiu o Irã, a Arábia Saudita, a Turquia, o Egito, todos os países árabes lamentaram a morte como eles falam mesmo, o decano, chamam ele de o decano dos príncipes árabes. A gente viu a repercussão, né, Sheik, foi bastante grande mesmo e aí muito se fala, né, infelizmente, eu acho que quando chega aqui no Brasil, muito se fala depois que acaba morrendo, se discute bastante a importância de figuras como foi a do emir. E aí houve uma troca, né, no comando do Kuwait, e recentemente, até foi tema do nosso programa, houve um acordo considerado até histórico entre Israel, Emirados Árabes e Bahrein, que pode mexer muito naquela região. E agora, com essa mudança no Kuwait, a minha pergunta nem é muito sobre xadrez político, como a gente costuma falar, mas de como o senhor que já foi para o Kuwait, como é essa relação do Kuwait com os israelenses? Porque a gente sabe que alguns outros países, que até têm são mais vistos na mídia, têm uma situação bem complicada, né, de acusações e tal. O Kuwait a gente não vê tanto na mídia. Existe também uma discussão grande entre quem vive no Kuwait com Israel, é em menor grau? O que você pode nos contar sobre isso? A posição do Kuwait em relação à questão palestina sempre defendeu a questão palestina e sempre defendeu os palestinos sem criar conflito
né? Ou botar, vamos dizer assim, não vou botar lenha na fogueira, botar petróleo na fogueira, vamos dizer assim, no conflito israelo-palestino. O Kuwait é um país precursor na construção de hospitais, de escolas, pavimentar as ruas da Palestina, da parte ocupada. O Kuwait sempre foi precursor em oferecer bolsas de estudos para palestinos estudarem fora da Palestina. Então, o Kuwait sempre foi assim para o mundo árabe, né? Parece aquele tiozão, né? Que está sempre dando apoio, sabe? Olha, cresça. O Kuwait sempre fez isso, sempre foi aquele país, mesmo geograficamente falando pequeno, relevância geográfica pequena, mas é um país do petróleo, é o OPEP, e sempre deu apoio à causa palestina, e também não tem relações diplomáticas com Israel, né? Nunca também o Kuwait se pronunciou no sentido assim, uma política agressiva contra o Estado de Israel, mas ao contrário, foi sempre a favor dos palestinos e para a construção da sociedade, da comunidade palestina fora e dentro da Palestina. Vemos agora o acordo, esse acordo entre nós é um acordo já com Coringa já marcado, né, entre os Emirados Árabes e Israel. Isso tem a ver com Trump também, tem a ver que há 2 anos atrás o comércio de armas do Trump com a Arábia Saudita, Emirados Árabes, parece que é uma trilogia aí entre Trump, Arábia Saudita, Emirados Árabes, questão palestina. Parece que eles estão querendo dar uma solução para a Palestina, para o problema dos palestinos, de acordo com os interesses Trump, Estado de Israel. O Kuwait, né, e o povo do Kuwait é contra isso. O povo do Kuwait, a posição do Kuwait é quem deve decidir do destino dos palestinos, e a Palestina são os palestinos. Não são Kuwait, nem Emirados, nem Arábia Saudita. Então, Kuwait, por isso que ele ganhou esse respeito, esse respaldo. Quem cuida da questão geopolítica palestina deve ser os palestinos. Essa é a posição que o Kuwait ocupou no mundo e ocupa até hoje. Sheikh, o mundo árabe ele é enorme, né? São diversos países, diversas até culturas dentro da cultura árabe, né? Então, diversas tradições. E o senhor já morou na Arábia Saudita. E eu gostaria de saber a diferença, né? A Arábia Saudita é considerado um dos países mais fechados, né? É também um país histórico, né, para o Islã, mas é um país considerado mais fechado, e o Kuwait é um país já mais aberto, mais com bastante contato com o Ocidente. Eu gostaria de saber a diferença, que o senhor pudesse comentar a diferença entre a Arábia Saudita e o Kuwait, né? A gente vê muito da Arábia Saudita próxima dos Estados Unidos e um país que chega para a gente como muito fechado. E o Kuwait já é um país que está ali, né? Nem para um lado nem para o outro, um país mais aberto, um país mais, digamos, que está mais na balança ali, mais equilibrado. Olha, eu morei na Arábia Saudita durante 5, 6 anos. Eu me formei na Arábia Saudita. Eu tenho um filho que nasceu na Arábia Saudita, mas não é saudita, é brasileiro. Eu morei no Catar, conheço o Kuwait, conheço o Líbano, conheço a Jordânia, conheço a Síria. E o povo saudita e o povo kuwaitiano são da mesma etnia, são os mesmos árabes. As mesmas tribos árabes que têm os mesmos sobrenomes lá no Kuwait são os mesmos sobrenomes árabes, as mesmas tribos, etnias árabes que tem no Kuwait e Arábia Saudita. Onde que está aqui a diferença ali? A Arábia Saudita, historicamente, ela tem seu papel, sua relevância dentro do mundo muçulmano? Tem, mas a região central da Arábia Saudita é uma região que não foi dominada por nenhum outro povo. Os turcos não passaram por lá, nem os portugueses, nem ingleses, nem franceses. Já o Kuwait, ali é a saída do mar para o Iraque. Quantas culturas passaram pelo Kuwait em direção ao Iraque e voltando do Iraque, não é? Quantos califados, quantos sultanatos. Então, houve um choque positivo, que eu falo positivo de culturas, que ajudou a construir esse perfil do kuwaitiano, que ele é meio iraquiano, ele é o meio saudita, ele é o árabe, mas é o árabe litorâneo, é o árabe que conviveu com outras culturas. Isso dá para ver no povo do kuwaitiano. Tanto é que a política do Kuwait, a política central árabe, tem a questão do sheik, não o religioso, mas o chefe da tribo. Eu vou falar os termos brasileiros, tá?
o cacique. Então, os árabes, eles têm o chefe da tribo, e os chefes das tribos que escolhem o seu amir. Também tem na Arábia Saudita, também tem no Kuwait. Só que no Kuwait não há somente uma vertente. Existe no Kuwait xiitas, na Arábia Saudita também tem, né? Xiitas, sunitas, as correntes sunitas dentro no Iraque. Existe árabes, cristãos de origem kuwaitiana. Isso tudo ajudou para construir o Kuwait um país mais, como é que eu posso te dizer a palavra, escapou agora, não é mais aberto, eu quero dizer, mas mais multicultural. Apesar de ser todos árabes, a mesma comida, estão mais acostumados, historicamente, com outras culturas entrando e saindo. O Kuwait, por exemplo, politicamente falando, o Kuwait é uma monarquia constitucionalista. É uma monarquia que tem constituição. O Kuwait tem parlamento, tem eleição no Kuwait. Tem o Partido Liberal, tem o Partido Islâmico, tem o Partido da Irmandade Muçulmana. Há um sistema, assim, apesar de parecer pequeno, mas a sociedade do Kuwait é isso. E o Amir, então, ele que é escolhido por todas as tribos árabes para dar ordem na casa, vamos dizer assim, e deixar como está, né? Esse é o papel do Amir. Então, a diferença do Kuwait, a sociedade é bem aberta. As primeiras revistas árabes saíram no Egito e no Kuwait. Isso tem a ver com a educação no Kuwait, que é um índice grande, elevado de educação no Kuwait. Os primeiros professores do Kuwait eram palestinos e egípcios. Na década de 50, 60 ali, os primeiros professores no Kuwait eram pessoas do Egito e palestinos, professores, que ajudaram a construção, vamos dizer assim, cultural, né? Cultura escrita, né? Estou falando no Kuwait, um país aberto. Eu tive, o ano passado, fiquei 2 semanas lá no Kuwait, visitei a Embaixada do Brasil, fiz toda aquela média, né? Fui muito bem recebido, inclusive, né? Conheci muitos brasileiros morando no Kuwait, é um país aberto, que preserva a sua identidade religiosa islâmica. A maior parte dos kuwaitianos são conservadores na cultura e na religião, mas é aquele conservadorismo pessoal, não é aquele conservadorismo que você tem que seguir o meu conservadorismo, como que acontece na Arábia Saudita que eu vivi, entendeu? Tem a diferença. Olha, esses são nossos valores, nossos princípios, nós somos assim. Você não é dos nossos, nosso convívio, nossa cultura, tudo bem. Então, por isso que o Kuwait é um país que, apesar de ser muito quente, mesmo quando eu falo quente, é quente, tá bom, gente? Você procura aqui no YouTube depois, fritar ovo na calçada do Kuwait. Os caras põem na frigideira, põe ovo e o ovo frita lá no Kuwait. Apesar de tudo isso, essa cultura entrando e saindo através do Iraque, criou a sociedade do Kuwait de uma forma muito positiva, e por isso que o Kuwait é um país, todo mundo fala do Kuwait, país árabe, todo mundo quer morar, não porque somente da questão financeira do país Golfo, mas porque lá a pessoa vive de boa. O Kuwait não cria caso com ninguém, e nem os kuwaitianos. Sheikh, o senhor falou da relação entre brasileiros e kuwaitianos pela sua experiência no país, mas aqui sempre quando chegam notícias do Oriente Médio, elas vêm no sentido negativo, das guerras, da disputa pelo petróleo, das disputas político-religiosas. Qual é o real comportamento da população do Kuwait? Como eles recebem não só os brasileiros, mas os estrangeiros? Isso é dos árabes. Os árabes são hospitaleiros. Historicamente, vai pegar a história dos árabes, poesias, a história da poesia árabe de 2000 anos atrás. A hospitalidade é original, parece algo dos árabes. Hospitaleiro com quem eles conhecem e com quem eles não conhecem. O Kuwait não está atrás disso, não, também. Infelizmente, nós sabemos pouco sobre o Kuwait. Infelizmente, sabemos pouco sobre o Kuwait. Sabemos que lá teve a Guerra do Golfo, o Saddam Hussein invadiu. Sabemos também o que mais o Kuwait, que lá teve o petróleo e acabou, né? Mas o Kuwait é muito mais que isso. As relações comerciais com o Brasil e o Kuwait cada vez melhorando e crescendo cada vez mais. O ano passado, em novembro, teve o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura do Kuwait fez um evento em São Paulo, na Paulista, sobre a cultura do Kuwait. Eu conheci alguns, eu tive na casa, lá eles tinham uma casa da cultura kuwaitiana. É como se fosse uma casa, como é que fala no Brasil? Como nós temos em Porto Alegre a Casa de Cultura Mário Quintana, nós temos lá no Kuwait a Casa de Cultura Mário Quintana deles. E eles estavam promovendo tradução da literatura kuwaitiana para a língua portuguesa e traduzindo
algo da literatura brasileira para o árabe. Daí não é conseguir nunca um tradutor desse jeito, né? Mas eles estão trabalhando isso. Há, então, uma procura, assim, do Kuwait se aproximar com o Brasil, ou seja, o Kuwait ser conhecido no Brasil algo além do petróleo. E também há uma preocupação do Ministério da Cultura, do Kuwait, Relações Exteriores do Kuwait, só que o Brasil não está se ajudando. Vamos falar sério aqui, o Brasil não está se ajudando. Mostrar para o povo árabe, principalmente o kuwaitiano, que o Brasil é algo além do futebol, praia e favelas no Rio de Janeiro, porque é isso que lá pensam do Brasil. Quando falam para mim, gente, o Brasil não é perigoso, eu falo, olha, não, o Brasil não é perigoso, né? Olha lá. Então, há sim uma preocupação do Kuwait em conhecer o Brasil algo além do futebol, e conhecer que o povo brasileiro conheça o Kuwait algo além do deserto. A hospitalidade do povo, a culinária, comida, enfim. Inclusive, lá no Kuwait tem uma fortaleza, não sei como, mas os portugueses estiveram lá no Kuwait, né? Tem uma fortaleza lá, escrito em português, lá em árabe. No Kuwait, no Emirados Árabes, eu vi também, tem lá em Oman. Em Oman tem uma fortaleza que eu fui lá, dos portugueses. Não sei o que faziam lá os portugueses. Estavam perdidos. Estavam procurando as Índias lá no Kuwait, só que faltava as Índias Orientais no Kuwait. Aí está, Sheik Rodrigo Rodrigues, do Centro Islâmico do Paraná. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima, com certeza falando de outros assuntos da cultura islâmica. Até uma próxima, eu sou o podcast ativista. Eu defendo o podcast, eu defendo os podcasts aí, escuto, olha, passo mais dias escutando podcast do que escutando as pessoas na rua falando. Graças a Deus. E vou de vocês também. Agradeço então, querido. E a entrevista com o Sheik Rodrigo Rodrigues não ficou por aí, Alessandro de Lourenço? Já virou tradição, né, Gustavo? A gente sempre prepara um extra, algo a mais para você acompanhar no YouTube, então eu sempre faço esse lembrete, não é a mesma coisa do que a gente apresenta no podcast, então sim, é necessário que você se inscreva no nosso canal, que você acompanhe também as nossas entrevistas no YouTube. E dessa vez a gente perguntou para o Sheik Rodrigo Rodrigues, afinal de contas, no nosso cotidiano, no Brasil, um país de maioria católica, mas constitucionalmente laico, a gente não tem esse contato todo com o Islã, com o islamismo. Então, muitas dessas definições, na verdade, são grandes pontos de interrogação. Afinal de contas, o que faz um sheik? Qual é o papel desse líder religioso, dessa figura dentro do Islã? O Rodrigo Rodrigues explicou pra gente e, além disso, como também já é tradicional, ele nos dá uma dica cultural para que se possa aprofundar um pouco mais nessa religião, conhecer um pouquinho mais do islamismo. E aí eu convido vocês, claro, a nos acompanhar no YouTube, o restante dessa conversa com o Sheik Rodrigo Rodrigues. A gente perde o amigo, mas não perde a piada. O Felipe Strasser, como bom corintiano, sabe a função do Sheik também, né? Fazer 2 gols em final de Libertadores, um gol na Vila Belmiro também, um golaço no primeiro jogo da semifinal. Emerson, um abraço. Não deve estar me ouvindo, se tiver, um beijo. Aí está o corintiano Felipe Strasser contra... Hoje ele tá feliz, né? Hoje ele tá feliz. Todos estamos um pouco felizes nesta semana, né? Fazia tempo, hein? Fazia tempo. Mas se a gente está feliz agora, não vamos ficar felizes nos próximos minutos, porque é a hora dela, a lista da semana, e só uma pessoa vence. Lista da semana. Só uma pessoa vence, normalmente ela é Alessandro de Lourenço, mas o Felipe Strasser vem com novos assuntos, quem sabe eu tenho alguma esperança, Felipe? Isso mesmo, Gustavo e amigos, Alessandro de Lourenço. Vamos rever o placar. Alessandro de Lourenço com 16 vitórias, temos 6 empates e o Gustavo agora com 10, né? No último programa o Gustavo conseguiu a sua vitória número 10, a sua vitória 2 dígitos e, como o Gustavo falou, só um pode ser vencedor. E o tema dessa semana, obviamente, como a gente vem seguindo, né, os programas, nós vamos falar justamente deste país que fica ali no Golfo Pérsico, país que a gente não ouve muito falar, mas que o Sheik nos deu explicações muito boas, nos explicou um pouco como é que funciona o sistema político, como é que funciona a cultura do Kuwait, e vamos falar justamente sobre esse país. São curiosidades sobre o Kuwait, a lista da semana. E para essa lista, de número 1 a 5, Gustavo Chagas, vai lá, é contigo. Eu escolho o número 2.
O Kuwait é um país em que, a exemplo do Catar, né, se você não conhece muito sobre o Catar, ouça o nosso programa, muito interessante, uma entrevista com Jamil Chad, também o jornalista brasileiro, correspondente na Suíça, que fala muito sobre futebol e essa relação, né, do Catar agora com a FIFA, vale a pena ouvir. Então vamos lá, o Kuwait tem seu povo local como minoria no país, a exemplo do caso do Catar. Os estrangeiros são a maior parte da população, representando 70% das pessoas. Apesar disso, apesar de serem a maioria, eles raramente gozam de cidadania kuwaitiana. Então, o governo raramente dá a cidadania para pessoas de outros países, mesmo que vivam muitos anos no Kuwait, para manter esse status quo, para manter aquilo até que o Sheikh comentou, né? Para manter essa tradição do emir, toda essa tradição kuwaitiana. E eles também, os estrangeiros, respondem a outro código civil. Existe um código civil separado para estrangeiros e para kuwaitianos. E, diante de tudo isso, a pergunta é: qual nacionalidade tem mais expatriados vivendo no Kuwait? Letra A, egípcios. Letra B, iranianos. Letra C, iraquianos. Letra D, indianos. Letra E, povo do Sri Lanka, que eu não coloquei o gentílico. Eu quero saber qual é o gentílico do povo do Sri Lanka. O gentílico do povo do Sri Lanka era muito fácil, é singalês. Olha aí, ó. Então vamos lá, egípcios, singaleses... Não, egípcios, iranianos, iraquianos, indianos ou singaleses? A lógica, esse é o jogo agora na lista da semana. A lógica nos indica alguns países. Mas nem sempre a lógica está correta. Eu chuto Índia. Gustavo vai de letra D, Índia. Alessandro de Lorenzo, egípcios, iraquianos, iranianos ou singaleses? Eu ia de Índia também por uma questão de quantidade, né? Existem muitos indianos no mundo, então mesmo que sejam poucos, talvez eles no seu total sejam um número muito significativo num país de proporções como o Kuwait. Não podendo ir em Índia, eu então vou de iranianos. Iranianos e iraquianos são os terceiro e quarto povo que mais tem presença no Kuwait, né? Tem milhares e milhares. Os egípcios são 600 mil egípcios no Kuwait, ante 960 mil indianos, que é a maior nacionalidade de expatriados no Kuwait. Gustavo Chagas, 1-0. Os indianos são maioria a maioria, para falar a verdade, no Kuwait. Eu pensei assim, o Kuwait fica perto do Iraque e do Irã. Pela religião, também fica perto, não geograficamente, do Egito. Só poderiam ser os indianos ou os singaleses, palavra que eu também aprendi hoje. Daí eu fui na lógica do Alessandro. Mentira, não fui em lógica nenhuma, eu chutei. Aí, ó, eu ia aqui dar parabéns pro Gustavo, porque eu ia dizer, eu até me sinto melhor, eu tô perdendo, não fico feliz, mas eu não fico tão irritado, porque há uma lógica por trás do argumento do Gustavo. Ele deu uma pensada, ele olhou o mapa, ele olhou proporções nessa parte de população, e aí ele termina toda a resposta que tava linda, eu tava feliz por ti, Gustavo, dizendo, foi um chute. Aí não pode, Felipe, não pode, vamos desclassificar o Gustavo. Foi um chute na parte entre Índia e Sri Lanka. No Egito, no Iraque e no Irã, eu fui na antilógica. Já fiz o pedido para desclassificar o Gustavo, e olha, já foi protocolado. Quem estava ali também, quem tem uma população muito grande, próxima dos iraquianos e iranianos e egípcios, é a população do Paquistão. Tem muito paquistanês também no Kuwait. Entre iranianos, iraquianos e paquistaneses está um bolo ali de centenas de milhares. São as principais, né? Aí estão as principais populações no Kuwait. Alessandro de Lorenzo, vou fazer que nem a Fórmula 1. Vai ser revista depois da corrida. Vai ser vista depois da corrida teu protocolo aí, teu pedido. Se o contra-regra for igual a FIA, eu já sei o que vai acontecer. Sim, vai dar sempre Ferrari. Exato. Ultimamente não tem dado, né? Não, nem Ferrari, mas ela esse é não se ajuda. Ela não se ajuda. Alessandro de Lorenzo, 1, 3, 4, 5. 1. Qual o nome oficial do Kuwait? Simples assim. A. Reino do Kuwait. B. Emirado do Kuwait. C. Estado do Kuwait. D. Emirado Islâmico do Kuwait. Ou simplesmente Kuwait. Se não me engano, é Estado do Kuwait.
Alessandro vai com o Estado do Kuwait, Gustavo Chagas, Reino do Kuwait, Emirado do Kuwait, Emirado Islâmico do Kuwait ou Kuwait? O Emir, que foi o tema, o gancho da nossa entrevista, comanda um emirado. O professor, o Sheikh, disse que o Kuwait é um país mais equilibrado nas questões religiosas. Então, apesar de ter uma população de maioria islâmica, imagino que não influenciaria tanto no nome do país. Chuto Emirado do Kuwait. Não, na verdade não foi chute, né? Teve análise. Essa análise de Gustavo Chagas faz muito sentido, mas nesse caso o chute do Alessandro faz mais sentido. O nome não, do não país foi o chute. Não é foi o chute. Estado do Kuwait, é o nome oficial do Kuwait. 1-1, Gustavo Chagas, 3, 4 ou 5? 3, vamos na ordem. A ilha de Failaka é um dos locais há mais tempo habitados e com maior importância histórica no Kuwait. Situada no Golfo Pérsico, ela está próxima da foz do estuário comum dos rios Tigre e Eufrates. Então, ali onde eles desembocam. A região é estratégica há milênios, por isso muitos povos já dominaram ou se assentaram nesta ilha, deixando moedas, templos e artefatos como memória, exceto qual povo? Letra A, gregos. Letra B, Telmun. Letra C, Arquemênidas. Letra D, babilônios. Ou letra E, cassitas. Eu vou na letra C. Gustavo vai de Arquemênidas, Alessandro de Lourenço. Eu conheço apenas os babilônios e os gregos. Estes outros aí eu não lembro. O que o Gustavo respondeu? Eu não conheço, na verdade. Eu li errado todo esse tempo, gente. É Aquemênidas. Eu li Arquemênidas. Eu tô o tempo todo pensando em Arquemênidas. É Aquemênidas. Perdão aos historiadores. Então dessa vez a gente vai chutar também nos cassitas, é isso? Cassitas, isso aí. Cassitas, vamos nos cassitas. A ilha de Failaka era conhecida na antiguidade como Ilha Ícaros, porque os gregos estiveram lá e os gregos nomearam essa ilha como Ícaros, estiveram lá mais como os helênicos, né? Com Alexandre o Grande, todo aquele povo dele, mas os gregos se assentaram lá. Telmun é um povo muito antigo, uma ponha antigo nisso, que esteve lá. Os babilônios, como dominaram a parada toda, também estiveram lá. E os Aquemênidas são os persas. E os persas chegaram em quase toda a área. Mas não conseguiram adentrar o Kuwait, não chegaram na ilha de Failaka. Alessandro de Lourenço, os cassitas estiveram sim na ilha de Failaka, mas os Aquemênidas, que eram os persas, não conseguiram chegar lá. Gustavo Chagas, 2-1, Aquemênidas é a resposta correta. Quando tu falou que os Aquemênidas eram os persas, eu já estava entregando o ponto pro Alessandro de Lourenço, porque seria muita coisa os persas ali do lado não terem colonizado a ilha. Se tivesse vídeo, vocês veriam eu comemorando quando o Felipe falou, os Aquemênidas são os persas. Eu falei, vamos, os persas chegaram. E aí os persas não chegaram. Oi! E eu não sabia que eles eram os persas também. Eu também não fazia a menor ideia. Inclusive, eu acho que deveria ter sido dito que eram os persas. Os persas, na verdade, assim, Aquemênidas é um dos povos persas. Por isso que eu não posso colocar que os persas não chegaram na ilha de Failaka, porque os persas chegaram na ilha de Failaka. Mas os Aquemênidas não chegaram, que foi o último dos grandes povos persas. Eles fizeram um império gigantesco, mas na ilha de Failaka eles não chegaram. Eu até achei interessante que o Sheikh falou que os portugueses chegaram àquela região. Isso mesmo. Os portugueses chegaram na região no século XVI, obviamente, no início do século XVI, se eu não me engano, 1532. Não só lá, também na costa de Omã, na costa de que hoje é o Bahrein. No Bahrein eles fizeram fortalezas gigantescas, fizeram fortes também no Kuwait, fizeram fortes no Omã. O último forte português foi em Omã, né, que foi capitulado. Isso começou a piorar para Portugal quando veio a União Ibérica, né? E aí os espanhóis meio que largaram de mão a região. Alessandro de Lourenço, 4 ou 5? 5. Os primeiros colonos do Kuwait moderno estabeleceram um grande centro de comércio na região já no século XVIII, elegendo o primeiro emir e negociando com várias partes do mundo. Antes do petróleo despontar como principal mercadoria do país, um produto vindo do mar era o mais importante. O Kuwait era um dos maiores produtores globais disso, sendo ultrapassado no século XX por Japão e depois pela China. Qual é o produto? Letra A, pescado.
Letra B, pérolas. Letra C, algas. Letra D, ouro. Ou letra E, gás. Eu acho que gás não, acho que ouro também não. Pescado, talvez, primeiros colonos, pescado é muito fácil, mas também é toda uma região que pode ter pescado, então não imagino que seja oficialmente. Gostei de pérolas, vamos tentar em pérolas, talvez. Alessandro vai B, pérolas. Gustavo Chagas, pescado, algas, ouro ou gás. Eu gostei de pérolas e de algas. Como o Alessandro foi em pérolas, eu vou em algas. Gustavo vai em algas. Bom, o gás era difícil no século XVIII pegar dessa maneira. O ouro, tem muito ouro no mar, porém muito complicado para captar também. Até hoje é um desafio para as economias, tem muito ouro no mar, mas não é viável financeiramente. Pescado, o Alessandro tem razão, tem tudo quanto é lugar. Faria sentido, mas não é o caso. E uma das pérolas mais famosas do mundo é a pérola do Kuwait, que se mantém em museus. É um povo de pérolas que foi ultrapassado pelo Japão e depois pela China. A China tem fazenda de pérolas, enquanto o Japão ainda é o principal país que pega do mar, assim como o Kuwait. Portanto, 2-2, Alessandro, pérolas. Foi o principal produto antes do petróleo no Kuwait. Com que se fabricam os colares de pérolas? Com as pérolas! Até que enfim. Muito bem, Godines! Eu tava na dúvida também entre algas e pérolas, arrisquei pérolas, mas isso O aí. quê? Estava em dúvida, Gustavo. Quando a gente faz esse raciocínio para eliminar chutes, eu vou até te ensinar, Gustavo. Não sei se na faculdade você seguiu esse critério, mas ele é bem proveitoso. Existem coisas, por exemplo, gás e ouro, a gente tira na hora, porque realmente naquela época era impossível. Então, esses chutes, se a gente precisar chutar no final, esses a gente não vai chutar porque eles não fazem sentido. Pescado, eu fiz a análise aqui. É fácil ter pesca, então eu retirei esse justamente por essa facilidade. Qualquer país pode ter. Então por que o Kuwait, que é tão pequeno, seria o maior? Entende? Então eu fico entre os dois. Aí, neste momento, entre os dois, a gente pode chutar, mas não pode ser aquele chute que o senhor Gustavo Chagas faz entre os 5. Tem que dar uma diminuída, entendeu? Se o senhor prestasse atenção no programa, ouviria que na pergunta sobre a Índia eu fiz exatamente a mesma coisa. Vocês viram que esquentou o clima da lista, né? O presidente da corte tem que colocar ordem. Eu só sei o seguinte, gente, tá 2-2. Eu acho que temos que fazer em paz este programa. É um programa de qualidade, é uma lista de interesse público. E por isso, Gustavo Chagas, 2-2, está nas suas mãos a vitória. A Batalha de Salassil foi uma das mais importantes entre o Califado Ortodoxo e o Império Sassânida, no ano de 632. Ela ocorreu no Kuwait e, com a vitória do Califado, representou o primeiro governo islâmico da região. Olha a importância, que no seu auge se estendeu da Pérsia ao norte da África. No entanto, a Batalha de Salassil ficou conhecida por outro nome. Qual é esse nome? Letra A, Batalha das Correntes. Letra B, Batalha do Kuwait. Letra C, Batalha da Sassânida. Letra D, Batalha das Celas. Ou letra E, Batalha das Lanças. Uma pergunta decisiva. Eu vou na Batalha das Celas. Gustavo vai D, Batalha das Celas. Alessandro de Lorenzo, Batalha das Correntes, Batalha do Kuwait, Batalha Sassânida ou Batalha das Lanças. Eu vou na Batalha Sassânida. A Batalha das Correntes aconteceu no ano de 632 porque os defensores kuwaitianos se acorrentaram entre eles para evitar que os cavalos do Império Sassânida atravessassem a infantaria. E com isso houve uma derrota acachapante do Império Sassânida que permitiu que o Califado Ortodoxo começasse o seu reinado e espraiasse, como diz no Rio Grande do Sul, o islamismo pela região. Nenhum dos dois acertou. A letra A, Batalha das Correntes, é a resposta certa. Percebe-se o silêncio. Todo mundo tenso agora. Vamos para a prorrogação e na prorrogação não tem mais bobo. Fazia tempo que a gente não ia para a prorrogação. A pergunta extra, Alessandro de Lorenzo, que vai responder primeiro. O que significa o nome Kuwait? Letra A, Fortaleza. Letra B,
Castelo, letra C. Nação, letra D. Litoral, ou letra E. União. Eu vou de Fortaleza. Alessandro vai Depois eu explico o porquê. da capital do Ceará. Gustavo Chagas, Castelo, o estádio lá no Ceará. Nação, Litoral, União. Vemos aí muita proximidade com o Ceará. Eu achei todas interessantíssimas. Fortaleza, Castelo não, mas Fortaleza e Litoral foram as que eu achei mais interessantes. O Alessandro falou Fortaleza, eu vou em Litoral. Sem mais delongas, senhoras e senhores, Kuwait na língua, no árabe e na língua, na região ali, o dialeto local, não significa união, apesar de ser um país, como o Sheik falou, bastante unido. Não significa nação, apesar de ser uma nação bastante unida. Castelo não faz tanto sentido, poderia ser, poderia. Fica no litoral, uma nação do litoral que tem uma fortaleza muito importante. É Fortaleza, aquele local onde a gente se junta, onde a gente fica lá, se defende. Fortaleza é o que significa Kuwait. O nome do país é Fortaleza. Alessandro Lorenzo, 3-2, vence no Kuwait. Essa é a vitória para colocar nos livros, né? Histórica vitória. Histórica vitória. Tem torcedores de times que já chamariam de batalha. Porque gostam de batalha, de não sei o que. Batalha não é Batalha do caso, Kuwait, né? Já que era muito óbvio, tá aí. Podia chamar de batalha do Kuwait. Mas eu fiquei justamente entre essas duas, entre Fortaleza e Litoral, porque, como já foi dito nessa lista, é um país litorâneo. Então faria sentido. Aí eu fui em Fortaleza. Não sei explicar muito bem porquê, mas deu certo. Obviamente, então, foi um chute, né? Ele faz o discurso, daí chuta e diz que apenas arriscou. Eufemismos, Alessandro de Lorenzo, eufemismos. Vamos terminar com esse programa parabenizando o Alessandro pela vitória, agradecendo ao Felipe Strasser pela lista, mas principalmente agradecendo a você que nos ouve, a você que nos assiste por mais uma semana de parceria. Voltamos na próxima semana com novos assuntos, com uma nova lista, com a minha esperança renovada, mas eu preciso saber qual é o placar, Felipe. Gustavo Chagas, rapidinho, antes do placar, quero mandar um abraço para Guilherme Ozinski, aquele nosso grande ouvinte de Curitiba, que agora está em Liverpool. O pai dele é um desses que está encarando aí a Covid-19, está bem de saúde, está isolado em casa, está bem, mas mandar um abraço para ele, para o pai dele, para a família toda aí, que vai se livrar dessa doença rapidinho. E o placar agora atualizado é 17 para o Alessandro, 10 Gustavo Chagas e 6 empates. Nem somado aos empates eu consigo chegar perto de Alessandro de Lorenzo. Um abraço para o Giozinski e um abraço para Alessandro. Até semana que vem. Até semana que vem, Gustavo. Abração para você, abração para o Felipe. Espero que vocês tenham aprendido bastante com a lista, assim como eu aprendo. Acho que o Gustavo também aprende. E o próprio Felipe, quando faz, né? A lista da semana, eu acho que é um belo complemento aí às nossas entrevistas e a esses assuntos. Deixa eu, então, me juntar aos meus dois colegas para mandar também um abraço para o Guilherme Ozinski. Recuperações aí, vai dar tudo certo o pai dele, e para todo mundo que está lutando contra essa doença. Ainda não acabou, mas vamos ter paciência porque uma hora vai acabar. Um abraço a todos, continue conosco, na semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Sigam as recomendações dos especialistas, não brinquem porque a situação é séria. Contra a Regra volta na semana que vem. Um abraço, tchau.